Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, 18 de outubro de 2024. Né? Nós falamos, hoje, dia 18, comemoramos o dia de Lucas. Lucas, o apóstolo, Lucas, o discípulo de Paulo de Tarso, e também o dia do médico, né? Então, que Lucas nos ajude e nos fortaleça, esse grande trabalhador de Jesus. E, nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando aqui o capítulo, a parte segunda, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. Hoje vamos iniciar o estudo do item 56. 56. Mas antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecer ao Pai a oportunidade de estarmos reunidos aqui, em nome dele, estudando, buscando aprender, buscando crescer cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre. Graças a Deus. Então, meus amigos. Ô, Rose, qual é o capítulo? É o Livro dos Médiuns, item 6. Não, o capítulo. É parte segunda, capítulo 1, da ação do Espírito sobre a matéria. É o Livro dos Médiuns, item 56, tá bom? Então, só agradecer a Deus todas as bênçãos que temos recebido. Então, vamos lá, o item 56 de O Livro dos Médiuns. Diz assim, ele está tratando aqui do perispírito. Eu vou ler um pouco o final do item 55 de O Livro dos Médiuns. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito só por só não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem. Porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. E aí o item 56. Ele, quer dizer, o perispírito tem a forma humana e quando nos aparece, geralmente, como que revestiu o espírito, numa condição de encarnado. Então, quando o teu espírito, né? Quando a pessoa vê o espírito, ele tem a forma, esse perispírito, forma humana da última reencarnação do cidadão. O sujeito desencarnou. Quando ele vai aparecer para alguém, se materializar para alguém, ele bota a forma que ele tinha quando estava encarnado, até para ser reconhecido, né? Pela família, pelos amigos. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela, de certa maneira, por pelo corpo, e lhe conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção, feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver. A forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos, né? Então, ele fala aqui que a forma humana é a forma e os espíritos têm todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Né? Ele diz aqui, pelo menos é o que diz o espírito. Mas lembra quando nós estudamos hoje, e eles disseram assim, que os espíritos só dizem para a gente aquilo que a gente pode compreender? Será? Quando eu digo, ele diz aqui, ó, com pequenas diferenças quanto às particularidades, em exceção, feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver. Então, aqui ele falou o quê? Prestem bem atenção aqui. Com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção das modificações orgânicas exigidas pelo meio em que o ser tem que viver. Então, aqui na Terra,
existe, né, uma atmosfera, uma gravidade que não é a mesma de outros mundos. Então, o homem da Terra, a forma humana da Terra, pode não ser a forma humana de outros mundos. Perceberam? Pelo que ele disse aqui, olha só, com pequenas diferenças. Que pequenas diferenças seriam essas? Quantas particularidades, em exceção feita das modificações orgânicas, ele falou de modificações orgânicas, exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver. O meio é o planeta. A forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Uma forma humana. Mas não quer dizer que essa forma humana seja exatamente igual à nossa. Vamos citar um exemplo. Na nossa forma humana, nós temos cabeça, dois troncos superiores, desculpe, cabeça, dois membros superiores, o tronco, dois membros superiores e dois membros inferiores. Pode ser que no outro planeta haja uma forma humana, mas que não tenham dois membros superiores e dois membros inferiores. Pode ser que o tronco desse ser do outro planeta não seja igual ao nosso tronco, larguinho, né? Pode ser um tronco fininho. Os dedos das mãos podem não ser iguais aos nossos. Podem nem ter 5 dedos numa mesma mão. Até aqui na Terra tem pessoas que têm, né, disformias, vamos dizer assim, que só tem 2 ou 3 dedos. Pode ser que no outro planeta o ser não tenha 2 olhos, tenha 3 ou tenha 1. Não deixou de ter forma humana. Pode ser que a cabeça não seja grande como a nossa, ou pode ser menor, pode ser até maior, mas não deixou de ter uma forma humana. Entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui? A forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos, mas há, como ele diz aqui, diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas. Aí ele diz assim, pelo menos é o que dizem os espíritos, mas não entraram em detalhes. Por que não entraram em detalhes? Eu vou voltar aqui na questão 111, quando ele diz aqui, ó, questão 111 do Livro dos Espíritos. Lá no meio, falando dos espíritos superiores, sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Será que nós estamos preparados para saber como é a forma dos nossos vizinhos planetários? Será que nós estamos? Se tem muita gente do planeta Terra que morre de medo de ouvir que podem existir seres de outros planetas, tem pessoas que negam peremptoriamente, não é isso? A existência de seres de outros planetas? Será que essas pessoas que não querem saber disso, não querem saber disso, estaria preparada em 2024, que tem gente em 2024 que não acredita nem que o homem foi à Lua ainda, para saber os detalhes do corpo orgânico, da mente, da inteligência de outros seres planetários, nossos vizinhos planetários? Não. Esse ainda é um grande tabu, essas discussões, né? Normalmente, quando você tenta levar uma discussão como essa, nossa, vem pedra de tudo quanto é lado. Chama uma pessoa de maluco, essas coisas todas, né? Então, ele diz aqui, continua aqui.
Essa é igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados, forma humana. Mas não está falando de detalhes, que só tem o perispírito. Há com que, em todos os tempos, se representar os anjos ou espíritos puros. Porque quando você vê um ser materializado, o que você vê é o perispírito. Ninguém aqui vê espírito. Ninguém aqui vê espírito. A gente vê a forma que tem o perispírito do espírito. Ninguém vê o espírito aqui. Até porque ele está sempre com o seu perispírito. E esse perispírito toma a forma da última, normalmente, na maioria das vezes, da última encarnação. Da última encarnação. Por exemplo, quando Jesus desencarnou, e ele tinha que aparecer, né, naquele período depois da morte dele, para os seus discípulos, ele apareceu como um espírito puro, centelha? Não. Ele apareceu com a última forma corpórea dele, na Terra. A última não, a primeira que ele teve aqui na Terra. E todo mundo reconheceu. Ah, mestre, é o mestre. Por quê? Porque ele deu ao perispírito dele a forma da encarnação dele, que todo mundo conhecia. Ninguém viu Luzinha girando para lá e para cá, no facho de luz, como dizem, né, o espírito. Como é que pode ser? Ainda seria um facho de luz, que a gente não sabe. Vamos dizer, ninguém viu aquela luz girando para lá e para cá. Não. Ele materializou o perispírito dele na forma que ele teve na última encarnação. E se relacionou ali com as pessoas. Né? Então, ele diz aquilo. Essa é igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados formam manga, que só tem o perispírito. Há com que, em todos os tempos, se representaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isto que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Então, a matéria sutil do perispírito é igual a essa daqui, ó. Essa matéria aqui, tá? Isso que ele está dizendo. Se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível a matéria do perispírito. Bode resulta que a forma que o perispírito toma, conquanto decalcada da do corpo, quer dizer, uma cópia do corpo, não é absoluta. Amolda-se à vontade do espírito. Vamos dizer que o espírito, né, deseja, ele teve aqui a família dele. Então, na última encarnação, ele teve aparência, ele foi um espírito no corpo masculino. Então, toda vez que ele quiser se materializar para essa família, ele vai materializar o corpo dele, o perispírito dele, na forma masculina. Mas vamos dizer que esse espírito, séculos atrás, teve reencarnações como mulher. E nessa reencarnação como mulher, ele fez expressivos aprendizados. Por isso, ele tem preferência para sempre se apresentar na forma feminina, porque foi nessa encarnação como mulher que ele encontrou a estrada de Damasco dele, que ele cresceu, que ele aprendeu. Então, na espiritualidade, ele pode se relacionar com o perispírito numa forma feminina, porque foi aquela encarnação que, como diz o povo por aí, ele deu pulo do gato. Ele, entendeu? Montou a trajetória da vida dele. Então, ele vai sempre guardar essa reencarnação como aquela reencarnação que foi fundamental para a transformação dele. Então, no plano espiritual, ele anda com forma feminina.
que é essa forma, essa encarnação que foi aquela realmente importante para mim. Sara o tempo, 300, 400, 500 anos, ele reencarna como homem, se desencarna, e por alguma razão ele precisa, né? Ele quer entrar em comunicação com a família, mas na família ele foi o paizão, aquele paizão, né? Como é que ele vai se materializar e ele tem um filho médio para os filhos dele? Como aquele homem que o filho dele conheceu, paizão, né? Homem. E assim ele organiza o perispírito dele, para ele poder conversar com a filha dele. E o filho dele é meu pai, eu estou vendo meu pai está falando isso para mim, eu amo meu pai, papapá, papapá, meu pai amado. Quando ele se desmaterializa, o perispírito dele sai da forma do pai, ele retorna aquela forma de quê? Feminina. É a grande, que é aquela que foi nessa que eu dei o salto de qualidade. E aí? Entendeu? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que o perispírito ele tem uma matéria, né, que é flexível, expansível, de onde resulta que a forma que ele toma para se apresentar, conquanto decalcada, quer dizer, copiada do corpo, não é absoluta. Amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar aparência que entenda, ao passo que invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Eu sou Rose e aqui estou encarnada. Não dá para mudar a forma do meu corpo, a não ser com a plástica. Não é? Essa forma que eu tenho hoje, eu não posso dizer assim, agora Rose vai se apresentar como a forma que ela tinha na uma encarnação há 800 anos. Fecha o olho, não! Essa forma aqui eu não consigo mudar. É a minha forma. De vez em quando, você pode até promover uma transfiguração, né? Coisa muito rápida, numa peça, pode acontecer. Mas eu não. Agora, depois que eu desencarnar, sei lá se quando eu desencarnar, é essa aparência de rosto que eu vou querer ter do plano espiritual. Pode ser que eu queira ter a aparência de um guerreiro que eu tenha sido e onde, como guerreiro, eu aprendi coisas importantíssimas. Pode ser que eu queira ter a forma de alguém que foi um sacerdote, aonde, ou uma religiosa, aonde no passado eu também aderi ao Evangelho de Jesus. Agora, quando eu quiser me apresentar para os amigos que estão aqui na Terra, eu vou ter que apresentar essa forma. Agora, lá no plano espiritual, se eu encontrar a Denise vai olhar para mim, vai ver, vai me identificar. Rose, por quê? Pela minha atmosfera espiritual. Ela vai saber que eu posso estar com outra cara que ela conheceu aqui na Terra. Mas a minha atmosfera espiritual, a minha aura, vai dizer para ela exatamente quem eu sou. E ela vai dizer, você está com aquela forma de guerreiro dela. Mas eu sei que você é a Rose, que eu conheci na Terra. Entendeu? É assim que funciona. Aí ele continua aqui. Livre desse obstáculo que comprimia. Que obstáculo é esse que nos comprimia? O corpo físico? Livre desse obstáculo, porque eu estou encarnada, o meu perispírito está aqui, ó, dentro desse corpo, muito limitado por esse corpo físico. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou se contrai. São as propriedades do perispírito. O livro, ó, quem não conhece, esse livro, ó, Perispírito, do Zalmino Zimmermann, né? É um livro que tem bastante informações sobre o perispírito. E ele, aqui, o meu é página 27, ele fala de algumas propriedades do perispírito. Plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade,
unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor, temperatura. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui, ó, ele fala de 17 propriedades do perispírito. Mas, Exaumino Zimmermann, mas, com certeza, o nosso perispírito tem muito mais propriedades, além dessas 17, que nós não conhecemos. Ele aqui está. Roger Salmini, Exaumino, eu vou botar, Salmini Zimmermann, eu vou botar, né? eu vou botar a foto da capa dele no grupo. Tá, eu botei aqui o autor Samino Zimmermann. Eu vou botar a foto do livro do grupo. Obrigada. Ele fala aqui de 17 propriedades. Mas tem muito mais. É igual os centros de força, os chakras. Né? Nós conhecemos mais ou menos 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas tem muito mais centros de corpo, centros de força no nosso corpo, muito mais. Temos as costas, temos inúmeras, né, centenas de centros de força no nosso corpo. Como temos milhares de propriedades do nosso perispírito. Tá? Mas ele aqui está falando, né? Ele está dizendo, livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou se contrai, se transforma, presta-se numa palavra. Olha só o que ele diz. A todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Olha o que ele está dizendo aqui. Livre do corpo físico, e no plano espiritual, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Presta-se numa palavra a todas as metamorfoses. Todo mundo sabe o que é metamorfose. De acordo com a vontade que sobre ele atua. Opa! De acordo com a vontade que sobre ele atua. Espera aí. Então, o meu perispírito pode passar por uma metamorfose de acordo com a minha vontade ou de acordo com uma vontade estranha a minha esteja atuando sobre mim. Isso é perigoso, não é? Isso é perigoso. Ele não se presta a metamorfose só sobre a minha vontade, mas também por uma vontade estrangeira, uma vontade de outro espírito que pode estar me dominando. Opa! Aí eu trouxe um texto aqui, que eu gosto muito. Peraí um instantinho. Deixa eu mudar o negócio aqui. Que é... Deixa eu ver aqui. Não, mas é aqui, peraí. Aqui, ó. É desse livro aqui, ó. Saúde e Espiritismo. O livro é da Associação Médica Espírita do Brasil. Associação Médico Espírita do Brasil. Tá? O capítulo foi escrito pela doutora Marlene Rossi Severino Nobre, que já está no plano espiritual. Doutora Marlene Nobre, assim que era muito conhecida. Ela foi presidente da Associação Médico Espírita do Brasil. E o capítulo é Obsessões e Psicopatologias. E nesse capítulo tem um item chamado Parasitas Ovoides, onde ela vai dizer o seguinte: há espíritos que perdem a forma humana de apresentação do seu perispírito. Nós estávamos falando aqui que o perispírito tem a forma humana, e ela está dizendo que há espíritos que perdem essa forma humana de apresentação do seu perispírito. Vamos apenas abrir um parênteses aqui, que ela vai dizer isso na frente, mas a gente vai dizer agora logo. Perde a forma humana temporariamente, tá? Temporariamente. Senão a pessoa perdeu e nunca mais vai achar. Perde temporariamente. Surgindo como esferas ovoides. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centros de interesses fundamentais. No livro
André Luiz, esse texto é do livro André Luiz, quando ele diz assim, ó, pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que muitos anos elegeram em centros de interesses fundamentais. Esse texto está no livro Libertação de André Luiz. Inúmeros desencarnados, empolgados pela ideia de fazer injustiça com as próprias mãos, a tal da vingança, ou apegados a vícios aviltantes, ou repetirem infinitamente essas imagens degradantes, acabam em deplorável fixação monoideística, fora das noções de espaço e tempo, sofrendo, então, enormes transformações na morfologia, quer dizer, na forma do psicossoma, que é o nosso perispírito. Por falta de função, os órgãos psicossomáticos ficam retraídos e surge a forma ovoide. Está no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Atingida essa forma, permanecem colados aqueles que foram seus sócios dos crimes, obedecendo à orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Olha aí, que está aqui, no livro dos médiuns. Presta-se uma palavra a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Aqui a vontade que está atuando sobre ele não é a dele, porque eles estão obedecendo à orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Por isso servem as empreitadas infelizes dos processos de obsessão. Nas regiões inferiores, onde André Luiz esteve em missão de paz, em companhia do instrutor Gúbio, e que estão descritas no extraordinário livro Libertação, Gúbio é orientador espiritual de André Luiz no livro Libertação. Grande número de entidades transportavam essas esferas, esses ovoides, como se estivessem imantadas às suas próprias irradiações. O médico desencarnado, André Luiz, explicou que esses ovoides são um pouco maiores de um crânio humano, variando muito nas particularidades. Alguns denunciavam o movimento próprio, como se fossem grandes amebas. Outros parecem em repouso, aparentemente inertes, ligados ao halo vital de outras entidades. O halo vital é a atmosfera psíquica, atmosfera espiritual, aura. Qual a situação psíquica desses ovoides? A maioria deles dorme em estranhos pesadelos, incapazes de exteriorizações maiores. Alterações e deformações do corpo espiritual, do perispírito. Ao lado de espíritos que já conquistaram belas vestes de apresentação, encontramos outros, cujos psicossomas, perispíritos, revestem-se de verdadeiras deformidades. No livro Libertação, André Luiz teve a oportunidade de constatar, de forma inesperada, um caso com essas alterações. A senhora de um médico revelava extremo cuidado com a aparência externa. Gostava de aparecer sempre bonita, elegante, né? Apresentando-se sempre muito bem penteada e maquiada. No entanto, o médico desencarnado teve a oportunidade de vê-la como uma autêntica bruxa, igual a dos contos infantis. Ela deve ter desdobrado e ele viu o perispírito dela. E ela tinha a forma de uma bruxa, igual a dos contos infantis. Quando, pela ação do sono, só ela, a mulher foi dormir, o seu perispírito desprendeu-se do corpo físico. As aparências enganam. Então, aqui na Terra, ela tinha aquela aparência de mulher bonita, mas quando desdobrada, ela tinha a aparência de uma bruxa dos contos infantis. Como é que é a bruxa dos contos infantis? É aquela que tem um narigão, tem uma verruga imensa na ponta do nariz, não é assim? Tem o rosto todo enrugado, tem o queijo fino, as mãos pontudas, né? Aquela aparência feia, era essa aparência que ela tinha no perispírito. Em Evolução dos Mundos, André Luiz utiliza a nomenclatura corrente do mundo espiritual para designar as diversas alterações do psicossoma. Psicossoma é perispírito, consequentes a patologias mentais diferentes. A dinamia é uma das nomenclaturas que ele usa. A dinamia seria a queda mental no remorso. Então, quando alguém se deixa envolver pelo remorso, é a dinamia. Hiperdinamia, isso é bom a gente até notar. A patologia consequente aos delírios da imaginação, provocando hipo ou hipertensão no movimento circulatório
das forças que o mantêm. Então, a dinamia, queda mental no remorso. Hiperdinamia, a patologia consequente aos delírios da imaginação, né? Utiliza também, André Luiz, uma outra nomenclatura, miopraxia do centro genésico atonizado. Atonizado quer dizer enfraquecido. Miopraxia do centro genésico. Centro genésico é aquele ligado às forças sexuais, né? As nossas forças criativas, para designar a patologia do organismo sutil no caso do aborto provocado, que seria a arritmia do chakra responsável pela organização das energias sexuais. No livro Ação e Reação, nos trabalhos de socorro da Mansão Paz, que é essa colônia, né, que vai aparecer nesse livro Ação e Reação, estabelecimento situado nas regiões inferiores, mas que permanece sob a jurisdição da cidade Nosso Lar, foi recolhido um desencarnado, cujo rosto era disforme. Todos os traços se confundiam, qual se fosse uma esfera estranha. E, além disso, seus braços e pernas eram hipertrofiados, enormes. Depois de consultá-lo, o instrutor Druso, que é o orientador espiritual do livro Ação e Reação, afirmou que o desencarnado em questão encontrava-se sob terrível hipnose, tendo sido conduzido a essa posição por adversários temíveis, que, de certo, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação. Era Antônio Olímpio, fazendeiro, que assassinara os dois irmãos, e cujo crime passou despercebido da justiça humana. Sua história está também no estudo da fixação mental. Então, pela vontade de outro que atuou sobre ele, houve essa metamorfose do espírito dele. Em libertação, porém, os relatos reportam-se a zonas muitíssimos inferiores, às regiões infernais. Lá estão presentes a velhice, a moléstia, o desencanto, o aleijão, a deformidade de toda sorte e os ovoides. O perispírito de todos os habitantes dessas regiões é opaco, como o corpo físico, e pode sofrer ainda alterações mais profundas, deixando sua forma humana para apresentar-se como a de um animal. É um fenômeno conhecido genericamente como zoantropia, mas que tem na licantropia a forma de lobo, transformação em lobo, processo mais conhecido. Então, o perispírito pode ter a forma de vários animais, mas normalmente a licantropia é o mais conhecido. Nas regiões inferiores, uma mulher é julgada por um tribunal constituído de entidades inteligentes. Olha o que nós estudamos hoje, ontem, sobre entidades inteligentes, que Paulo de Tarso é o responsável por resgatar essas grandes entidades inteligentes para que um dia elas possam trabalhar para o Cristo. Então, essas entidades inteligentes trabalham hoje nesse tipo de coisa, amanhã trabalharão para o Cristo, sem sombra de dúvida. Então, nas regiões inferiores, uma mulher é julgada por um tribunal constituído de entidades inteligentes perversas. Diante dos juízes, confessou que matou 4 filhinhos e contratou o assassinato do próprio marido, entregando-se depois às bebidas do tráfico. Mas nunca pôde fugir da própria consciência. Olha aqui a tal da dinamia. Seria a queda mental do remorso, a dinamia. Ela não pôde fugir da própria consciência, tá? A dinamia. Através de olhar temível, o juiz sentenciou-a, dizendo que ela não passava de uma loba. A mulher desencarnada passou a modificar-se paulatinamente. Então, a vontade dele se sobrepôs à vontade dela. Diante da sentença repetida várias vezes, você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba, chegando ao resultado final da licantropia. Segundo explicações espirituais, ela não passaria por essa humilhação se não a merecesse. A renovação mental, porém, depende dela. Deus mantém a senda redentora sempre aberta a seus filhos. Tornou-se clássica na literatura espiritualista
o caso do rei Nabucodonosor, rei cruel e despótico, que viveu sentindo-se como animal quando ele estava encarnado durante 7 anos. Diz a Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 4, versículo de 1 a 34, que o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e suas unhas como as das aves. Então, logicamente, foi o perispírito dele, que Daniel, o profeta Daniel, era um médium. Ele deve ter visto a forma perispiritual de Nabucodonosor. E ele tinha essa forma. Bastante interessante isso, não é, gente? Muito interessante isso. É um texto que realmente nos leva a refletir bastante, né? Continuando aqui no Livro dos Espíritos. Eu estou no segundo parágrafo do item 56, tá? Na quarta linha do segundo parágrafo do item 56. Continua assim. Por esse efeito, porque nós lemos aqui, ó, de acordo com a vontade sobre ele atua. Parei para ler aquele texto. Agora eu continuo aqui. Por esse efeito dessa propriedade, que é a plasticidade, do seu envoltório fluídico, do seu perispírito, é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecerem. De repente, a pessoa está aqui encarnada, sofreu um acidente, teve uma amputação de uma braça e de uma perna. E, durante muito tempo, todo mundo viu com o braço amputado ou a perna amputada. Desencarna. Vai aparecer para os companheiros, para a família. Ele vai aparecer como? Com a forma que a maioria o conheceu, com aquele membro amputado, né? Aí eu trouxe um outro texto para a gente falar sobre isso, que isso é um assunto muito importante. Deixa eu ver se é esse aqui. Peraí, tá aqui. Acho que é esse aqui. Ah, não, é esse aqui. Plasticidade, no livro Perispíritos Albino Zimmermann. Ele é um extrato, trouxe um trecho. Ele vai falar dessa plasticidade que ele quis aqui. Que ele disse aqui do Livro dos Médiuns. Por efeito dessa propriedade, que é a plasticidade, do seu envoltório fluídico, é que o perispírito, que quer dar-se a conhecer, pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que podem constituir sinais para o reconhecerem. Plasticidade, diz os Albinozinho. O perispírito, extensão da alma, é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com o seu comando plasticizante. De fato, o corpo espiritual mostra. Agora a frase é de Emmanuel: extremo poder plástico, como assinala Emmanuel, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. Continua aqui. Tem uma notinha. Nota que ele, para tal fato, explica o fenômeno de rejuvenescimento que experimentam os espíritos encarnados, conscientes de seu estado. Mesmo tendo desencarnado em idade física avançada, sentem-se mais jovens, apresentam-se como tal, livre do condicionamento humano do corpo físico. O espírito humano não sofre envelhecimento. Quando se manifestam envelhecidos, o fazem artificialmente, para comprovação de sua identidade humana. Herculano Pires, no livro Educação para a Morte, comenta isso. Por exemplo, uma pessoa desencarna com 90 anos. E, de repente, no plano espiritual, ele pode manter a aparência até da última encarnação, com a idade de 30 anos. Manter aquela imagem de quando ele tinha 30 anos. Entendeu? Quando ele quiser se materializar para a família, de repente ele pode se materializar com a aparência dos 80 anos. Mas se de repente ele encontra um amigo, tem um amigo encarnado, que o reconhece, que o conheceu quando ele era jovem, ele pode se materializar para esse amigo encarnado de forma jovem, que o outro vai reconhecer. Vai até dizer, nossa, como você está jovem.
Porque o outro o conheceu quando jovem, quando menino, quando tinha 20, 25 anos, e ele se materializando para esse amigo, ele pode apresentar a aparência de 25 anos. E se ele vai se apresentar para o neto, ele pode apresentar a aparência que ele tinha quando o neto o conheceu, já numa idade avançada. A forma que assume pode, às vezes, em certos limites, dizer muito com a capacidade intelectual, com o desenvolvimento da vontade, com treino mental, enfim, independentemente do aperfeiçoamento moral. Ensina Emmanuel, tá? Então, dependendo também da capacidade intelectual, do espírito, com o desenvolvimento da vontade, com o treino mental, que ele tenha essa transformação, tem certos limites. O crescimento intelectual com intensa capacidade de ação pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos, em grande número, compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos ciclos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Então, ele está dizendo o quê? Que tem muitos espíritos com uma grande inteligência, com uma grande capacidade intelectual, tá? Mas seres altamente perversos, como nós vimos há pouco tempo no livro Libertação, sobre aquele, né, que agiu sobre a mulher para que ela tivesse a aparência de uma luta, que estão no plano espiritual formando falanges, trabalhando nessas faixas vibratórias da perturbação e da crueldade, e que eles possuem admiráveis recursos para implementar suas torpezas. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. São gênios do mal, muito inteligentes, mas a moral e o sentimento é muito raso. Apaixonados guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Está lá no livro Roteiro, de Emmanuel. Contudo, tal possibilidade de alterar a indumentária perispiritual é limitada ao padrão evolutivo, o que nós lemos lá. Vai depender muito da capacidade do indivíduo, da inteligência do indivíduo, né? Essa capacidade de alterar a indumentária perispiritual. Então, é limitado ao padrão evolutivo intrínseco a cada um. O espírito só pode adequar-se perispiritualmente aos moldes que digam com suas vivências pretéritas e atuais, ou seja, com a sua realidade íntima. Por exemplo, o espírito altamente perverso. Ele não pode tomar uma aparência de Jesus. Entendeu? Ele não pode tomar essa aparência de Jesus. Então, ele só pode adequar-se perispiritualmente aos moldes que digam com suas vivências passadas e atuais, ou seja, com a sua realidade íntima. Qual é a realidade íntima dele? É essa que ele vai se moldar. Aquela que ele ainda não viveu, ele não pode, porque ele não tem esse registro no seu inconsciente. Nesse capítulo, a propósito, impõe-se considerar que, independentemente das aquisições intelectuais, pode o espírito mergulhar em tão severo desequilíbrio afetivo que, imerso em monodeísmo avassalador, chega a entrar em processo de retração do campo que sustenta a própria tessitura perispiritual. Olha aí o caso dos ovoides, comprometendo dolorosamente suas funções. É o caso dos ovoides descrito por André Luiz pela mediunidade de Chico Xavier. Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazer justiça pelas próprias mãos, ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do campo carro físico, quer dizer, desencarnados,
envolvem sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto de calculada atenção. E auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, monoideia, né? O sujeito fica ali repetindo aquela ideia por eles próprios, acabam deplorável fixação monoideística, fora das noções de espaço-tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual. Porquanto os órgãos psicossomáticos retraídos, por falta de função, assemelham-se ao alvões, vinculados às próprias vítimas, que, de modo ser geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação, até por causa do remorso, da dinamia, né? A face dos pensamentos de remorso, arrependimento tardio, ódio voraz, ou egoísmo exigente, que alimentam do próprio cérebro, através de ondas mentais incessantes. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida. Gente, é terrível isso, não é? E isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer um. Por isso Jesus disse, orai, vigiai e orai, para não cair em tentação. Absolvendo-lhes as forças psíquicas, porque ele é um vampiro, situação essa que, em muitos casos, se prolonga além da morte física, porque esse processo obsessivo pode começar o sujeito encarnado e se perpetuar depois da morte do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Livro, né, Evolução em 2 Mundos. Esse processo, a evidenciar caso extremo de retrabilidade perispiritual, mostra veemente das possibilidades práticas do corpo da alma, que é o perispírito, né? E de duração relativa, porque não é permanente, isso é temporário. Então, esse processo, a evidenciar caso extremo de retratilidade perispiritual, mostra veemente das possibilidades plásticas do corpo da alma, é de duração relativa. Ninguém fica assim para sempre. Dentro da lei de causa e efeito, que rege a evolução humana, chegado o momento, reinicia seu ciclo reencarnatório. E, sob a proteção das vestes carnais, o espírito consegue, pouco a pouco, expandir-se com o perispírito, readquirindo forma e regularidade de funções, ainda que através de dolorosas etapas de recondicionamento e cura. Então, uma forma de tratar essa deformação perispiritual é com a reencarnação. É com a reencarnação. Porque no momento que ele precisa reencarnar, sobre a proteção das vestes carnais, o espírito vai conseguindo, pouco a pouco, expandir o perispírito dele, que estava o quê? Vamos dizer assim, né? Retraído, né? Retraído. Então, ele é obrigado. Comprimido. Oi? Retraído, Comprimido. comprimido, isso. Obrigado agora a expandir o perispírito, para se adequar ao corpo físico. E aí ele vai readquirir a forma e regularidade de funções, mas, como ele estava muito reprimido, isso pode levar a um processo muito doloroso de dor, de etapas de recondicionamento e cura. Ele pode encarnar, ter um corpo cheio de deformações, entendeu? É como parece às vezes, né? Crianças que nascem totalmente deformadas, uns monstros, né? Depende, porque esse perispírito ficou tanto tempo reprimido que, por mais que ele vá se expandir, ele não consegue voltar imediatamente nessa reencarnação à forma normal, entre aspas, a forma natural. Ele se expande um pouco. E aí o corpo que se forma é um corpo cheio de deformações. Às vezes aquele ser vai ficar reencarnado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e vem desencarnar. Passando o tempo, ele precisa reencarnar novamente. O perispírito dele ainda está comprimido.
Está um pouquinho já, vamos dizer assim, liberto, mas ainda está comprimido. Vem outra encarnação, ele vai tentar de novo expandir. Talvez ainda não consiga. Então, às vezes, esse processo de voltar à forma perispiritual adequada, normal, saudável, leve várias reencarnações. E essas várias reencarnações serão várias tentativas, até que ele Ô, consiga. Rose, ô, Vale. Rose, nessa tentativa deles nas reencarnações, se eles vêm com revolta, pode atrasar mais ainda o desenvolvimento, né? Claro, claro. A revolta nunca é um bom remédio. Claro, a revolta, né? Ele não aceita aquela realidade, que foi tudo responsabilidade dele, né? Tudo responsabilidade dele. Aí ele diz, é essa propriedade do perispírito, a plasticidade, que explica diversos outros fenômenos que ocorrem tanto na dimensão espiritual como na física, dentre os quais a adaptação perispiritual, comumente usada pelos espíritos superiores, os quais, segundo informa André Luiz, alteram a forma de seus corpos espirituais, reduzindo sua própria luminosidade. Entendeu? Porque a luminosidade, como nós vimos, é uma das propriedades do perispírito. Trouxe aqui os Albino Zimmermann para a gente. Ele colocou aqui, ó, luminosidade. Ele bota plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade. Então, é essa propriedade do perispírito que explica diversos outros fenômenos que ocorrem tanto na dimensão espiritual como na física, dentre os quais a adaptação perispiritual, comumente usada pelos espíritos superiores, os quais, segundo informa André Luiz, alteram a forma de seus corpos espirituais, reduzindo a sua própria luminosidade e assumindo aspectos que possam combinar com as regiões e as almas que merecem esse serviço socorrista, afastando assim resistências e inquietações desnecessárias. Vamos imaginar um espírito de luz tendo que descer nas sombras. Não vai poder se apresentar com a luminosidade dele. Ele vai ter que reduzir a sua luminosidade para combinar com as regiões e as almas que estão vivendo ali. Ao contrário dos espíritos desarmonizados com o bem, os mestres espirituais, já por sua vasta experiência em realização moral, ostentam um alto poder mental, o que lhes possibilita a dinamização de recursos incomparavelmente maiores nas operações de adaptação plástica. Então, os espíritos superiores têm muito mais capacidade de promover essa plasticidade. E ele traz aqui, né, a Marlene Nobre, um texto do livro Das Fronteiras da Loucura. Na realidade, esse texto não está nesse capítulo dela. Fui eu que incluí. Tirei do livro Das Fronteiras da Loucura e trouxe para cá, tá? Então, no livro Nas Fronteiras da Loucura, do Divaldo Pereira Franco, né, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 10, diz assim o Manuel Filomeno de Miranda: quando fomos vistos, eles estavam numa região de sombra, pelos espíritos estúrdios, desequilibrados, né, doestos, quer dizer, doentios, imprecações absurdas choveram sobre nós. Quer dizer, quando os espíritos desequilibrados viram a equipe, onde estava o doutor Bezerra, outros espíritos do Manuel Filomeno de Miranda, começaram a xingá-los, né? Eram os 4 servidores em nome do bem, doutor Bezerra, Manuel Filomeno de Miranda e mais 2 companheiros. Enquanto os agressores formavam uma horda expressiva, ruidosa e agressiva. O amigo, doutor Bezerra, induziu-nos mentalmente a harmonia íntima e a confiança integral de que nos revestimos, evitando qualquer sintonia com os rebeldes que nos incitavam a reações indevidas. Então, doutor Bezerra, né? Doutor Bezerra induziu aos 3, Hermínio e Manuel Filomeno de Miranda e mais 2, a não entrarem em sintonia com aqueles espíritos. Mesma coisa aconteceu com a Ivone. Não estabelecerem sintonia com eles. Ele colocou aqui, ó, o amigo espiritual, o doutor Bezerra, induziu-nos mentalmente a harmonia íntima, a fazer a harmonia íntima e a confiança integral de que nos revestimos, evitando qualquer sintonia com os rebeldes que nos incitavam a reações indevidas. Se um deles olhasse, tivesse medo ou achasse graça daqueles espíritos, estabeleceu sintonia com ele.
estaria em graves problemas. Chegaram os salvadores, são que as imprecações que eles falaram contra o doutor Bezerra e os amigos. Baldou, atrevido perseguidor de fáceis patibular, retratando todo o infortúnio que fingia não sofrer. Quer dizer, ele dava uma de forte, mas todos sabiam que ele estava sofrendo, era um grande sofredor. Aí continuaram, vem em nome do crucificado, que a si mesmo sequer não se salvou. Olha o que ele está dizendo. Um coro de blasfêmias estrugiu no ar. Punhos se levantaram, cerrados, e as agressões verbais sucederam-se ameaçadoras. Formemos uma muralha em torno deles. Rosnou ímpio verdugo que se aproximou de nós, denotando as suas intenções maléficas. Impeçamos que se intrometam em nossos direitos. Esmaguemos os impostores não convidados. Percebi o semblante do instrutor, que era o doutor Bezerra, que orava quanto fazíamos nós outros, e subitamente ele se transfigurou. Uma luz irradiante dele se exteriorizou, débil a princípio, quer dizer, fraca no início, e forte a seguir, envolvendo-nos aos quatro. A luz que saiu do doutor Bezerra foi tão forte que envolveu o doutor Bezerra, Manuel Filomeno Miranda e os outros dois companheiros. Enquanto começaram a cair leves flocos de delicadíssima substância, igualmente luminosa, que parecia provocar os choques na malta irreverente, graças às desencontradas reações que eclodiam no desespero que os assaltou de repente. Esse trecho está no livro, né? Nas Fronteiras da Loucura, no capítulo 10. Quem quiser dar uma olhada no capítulo, leia. O livro é maravilhoso, leia o livro todo. Observe-se que, especialmente na dimensão espiritual, essa propriedade perispirítica enseja uma variedade de fenômenos, tão numerosos como complexos. Haja vista, por exemplo, que o processo idiopático pode até ser induzido por obsessores, capaz de levar suas vítimas, por sugestão hipnótica, a assumir as mais grotescas formas ou posturas animais. Lembra do Nabucodonosor? Lembra da mulher que teve a aparência de loba? Como são os conhecidos casos de zootropia, com destaque para os de licantropia, bem relatados pelos autores espíritas, né? Obviamente, essas alterações são sempre provisórias, não são para sempre. A dizer, cessada a luta mental que as sustenta, rompido o processo hipnótico, ressurgem as formas originais. Mas isso vai levar tempo. O fenômeno idioplástico a traduzir ação do pensamento, modelando matéria sensível, e perispírito é matéria que tem que ser sensiciada. Então, ele diz aqui, ó, fenômeno idioplástico, a traduzir a ação do pensamento, modelando a matéria sensível, que é o perispírito, né? Enseja, a propósito, as mais ricas oportunidades de estudo, mercê das circunstâncias em que pode ocorrer e dos notáveis efeitos que pode produzir, de catalogação, aliás, impossível, tal sua variedade. Então, não dá para você conhecer todos os fenômenos, tá? Alguns fenômenos, ainda que raros, chegam a surpreender com sua complexidade e, ao mesmo tempo, com sua delicadeza, como, por exemplo, o caso das transfigurações, em que o perispírito do médium recebe tal influência modeladora do espírito comunicante que chega a alterar momentaneamente seus traços fisionômicos, em demonstração inequívoca da presença espiritual, ainda que nas manifestações extramediúnicas. Existe também, em tese, a raríssima possibilidade de que tal fenômeno surja como produto da atividade mental do médium. Pode até ser o próprio médium que promova a sua transfiguração. O que ele diz aqui ser uma coisa rara. Normalmente é por influência de um amigo espiritual. Em um momento de recordação involuntária, até com apoio na plasticidade de seu próprio perispírito. Então, gente, veja que assunto interessante. E como isso pode agir sobre nós. É uma coisa, né, que merece ser estudada por todos nós. Merece ser estudada. E que pode trazer problemas seríssimos para nós, né? Vamos voltar aqui para fechar a questão 56, e a gente vai deixar a questão 57 para a semana que vem, né?
A 57 vai ficar para o dia 25. Diz aqui no Livro dos Médiuns, último parágrafo da questão 56. Os espíritos, portanto, são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo, isso é Kardec falando, ao nosso derredor toda uma população invisível no estado normal. Dizemos, no estado normal, porque conforme veremos essa invisibilidade, nada tem de absoluto. Tá? Então, os espíritos são como nós. Só que, no momento, eles não têm corpo físico, e nós temos. Eu gostaria, tem 2 minutinhos aí, vocês fizessem um comentário, né? A 57 vai ser dia 20, bota a data, 25/10/24. Questão 57. Pequeno comentário. Eu só queria que você colocasse os 2 textos para eu imprimir para eu ficar com eles, porque eu não consegui entrar no começo, né? Então eu perdi. Então eu queria ler ele de novo. E Ó, esse último Rose, eu também, fiquei. esse último também. Eu também quero deixar um comentário. Eu fiquei até espantada com tanta coisa. Eu consegui copiar muita coisa, né, dos livros citados e tudo, mas é uma coisa para repensar, pensar e o vigiar e orar, como você falou, e chega até mexer aqui dentro. Assim, Muito blog, tá? E vocês vão ter que ir obrigado a ir lá no blog pegar. Ah, você vai colocar no blog? Vai colocar no blog? Ah, tá bom. Tá Eu bom. copiei alguma coisa, se você quiser, Pegar no Carlos. blog. Não, vou pegar no blog. Vou pegar o texto inteiro, né? Vale aí os comentários, gente. Mais um pouquinho aí, vamos. Não, e toda essa leitura a gente vê, né, como é amplo esse assunto, né? Como todas as atribuições do perispírito, o que que é possível, né? Então, você leu aí no Zimmermann 17, né, qualidades, né? Qual é o nome? Qualidades ou atributos? No, Verdade, É parece. espírito, né? não, teu som está Propriedades, picotando. propriedades, Ah, Alberto. propriedades. Então, 17 propriedades. E aí você vê, né, como nós, como espíritos, somos seres complexos, né? Como é uma infinidade de coisas. Só lendo e se aprofundando mesmo, para a gente ter a noção dessas coisas, né? Propriedade. Mas nós só não conseguimos ainda estudar essas. Mas tem muito mais, tem muito mais. Então a gente vê, tem a doutora Marlene Nobre, que trouxe um texto, teve um texto do Manuel Filomeno Miranda, tem do Zalmino Zimmer. Então a gente vê como esses nossos irmãos mergulharam no estudo disso, porque isso é importante. Por isso que Jesus falou tanto: orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai, vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque a pessoa não está livre de cair no processo de fascinação, de subjugação, de possessão, que pode levar a uma situação dessa. Quantas vezes a gente vê nas ruas nossos irmãos moradores de ruas, dependentes químicos, agindo como bichos, como animais? Quem nunca viu? Muitas vezes. Andando de 4, né? Fingindo que está latindo, pulando que nem... Quem nunca viu um companheiro numa situação como essa? Ô, Rose, Vale. estava aqui pensando, o espírito também pode usar, né, desses recursos para assustar a gente, né? Pode, pode. Quem não se assusta, de repente, vendo uma figura monstruosa? Não é? Quem? É, Aqui no livro Devassando Invisível, e mais tarde vai ter uma aula que vem que a gente vai usar esse texto. A Ivone, uma de alguns que mantinham uma forma de palhaços, daqueles palhaços disformes, essa grande, né? Alguns estão ali nos assustando. Quem não vê uma figura dessa não vai se assustar? Uma criança, né? Porque eles podem fazer também. Uma criança sim. jovem, podem fazer qualquer um, eles não têm compromisso com ninguém. Eles querem, estão cheios de ódio, cheios de mágoa, cheios de dor, cheios de revolta, querem vingança. E vão usar.
E dependendo do grau intelectual deles, da capacidade deles, eles vão usar todos os recursos que podem para praticar o mal, né? É Agora, para tormentar uma família, né? agora a gente sabe que depois, na hora do vai ter que se explicar nessa situação. Por isso que alguns companheiros desses irmãos que empregam ou empregaram esses recursos se encontram hoje em faixas vibratórias de muita dor e sofrimento. Como disse o Rony, alguns não podem nem aparecer para a gente, porque nos destruiriam energeticamente. Ela fala isso do líder Vassando Invisível, né? Que muitos deles não podem nem se aproximar da gente. Então, são mantidos isolados, mas agem dominam outros, aí vem a escala, né? Ele está lá. É igual hoje, você não tem um sujeito que está dentro de um Bangu 8 desse daí, mas que ele tem uma cadeia de comando. Aí tem alguém que ele manda, o advogado dele leva recado para fulano, que leva recado para ciclano, que leva recado para o outro, para outro, para outro. E ele lá, de onde ele está, ele comanda, de repente, como nós vimos aí no Rio de Janeiro, sequestro de ônibus. A ordem vem de onde? Vem dele que está lá. Mas existe uma cadeia de comando, entendeu? Daqueles que se deixam influenciar. Porque essa ordem aí de sequestro dos ônibus pode ter vindo de um presídio. Quantas vezes a gente vê coisas acontecerem? Quem deu a ordem? O cara que está preso lá, 80 anos, que nunca mais vai sair de lá. Mas lá ele mantém o poder. E ele tem uma cadeia de comando. Tem aqueles que trabalham para ele, que estão fora, e que recebem as mensagens. E vão fazendo o que eles mandam. Olha o poder. Olha o poder. O poder do mal. Agora, cabe a nós trabalharmos, nos esforçarmos para não nos deixarmos atingir pelo mal. Porque o bem é sempre mais poderoso. Sempre será mais poderoso. Depende de nós. O que a gente escolheu? Se reunir aos facínoras ou às pessoas de bem? A escolha é nossa, gente. A escolha é sempre nossa. Daí é o que dói mais. É saber que você não tem a quem culpar. Você não tem a quem culpar, a não ser você mesmo. Por isso, Senira Pinto, naquela passagem do livro Levanta-te, anda, na mensagem exortação, diz o quê? Senhor, né? Vou encerrar com essa passagem que eu adoro, e que é meu lema, quando ela diz aqui, né? Para a gente encerrar, ela diz aqui, eis porque eu te invoco, Senhor. Não é preciso um sofrimento atroz, basta uma pequena sombra ainda na fímbria do horizonte e já nos faz pressentir a dor em todo o nosso e todo o nosso ser freme de espanto. Eis porque, Senhor, te suplico, dá-me forças para eu me vencer. Nenhum inimigo fora de mim existe, eu bem sei, quando a minha fé for suficiente. Não existirão para mim nem temor de repreensão. Eu saberei olhar de frente com serenidade aquilo que hoje só em pensar me apavora. Ampara-me, dá-me forças para que me levante destemeroso e me aventure a caminhar junto de ti. Então ela diz, é o que ela pede, dá-me forças para eu me vencer. Porque não tem inimigo nenhum maior do que eu mesmo. Entendeu? Quem pode me destruir sou eu. O dia que a gente tiver certeza disso, a gente vai procurar o caminho do bem e o caminho do evangelho. E aí, tudo está bem, tudo estará bem. Ninguém poderá nos atingir. E quando algo nos atingir, é porque o Senhor assim o quis para provar a nossa fé. Tá? Então, gente, nós vamos encerrando aqui nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo os espíritos amigos que nos estão dando essa oportunidade de entrar em contato com esses temas que são para o nosso esclarecimento, para o nosso alerta. Porque quem dorme somos nós. O mal está sempre acordado, esperando um momento que a gente fraqueje para dar o bote.
que estejamos sempre procurando estar junto de Jesus. Porque nós ainda vivemos no planeta de provas e expiações. Nosso planeta não é de regeneração. Então, dizer, ai meu Deus, o mal está aqui, está. Que é o planeta onde habitam os seres do mal, mas que um dia serão seres do bem. Que ninguém vai ficar eternamente atrelado ao mal, né? Todos se salvarão, todos chegarão ao Pai. Alguns mais rápido, outros menos rápido, mas todos chegarão lá, graças a Deus. Então, eu vou encerrando aqui. Segunda-feira estaremos de volta, né, para os nossos estudos. E eu vou botar no blog esses 2 textos, tá? Para que a gente releia. Tá. E atenta. Rose, tem um outro texto que a gente estudou, que eu não me lembro qual foi o livro, que a conversa era sobre, eu não sei se era o Livro dos Espíritos, a questão dos espíritos desencarnados, que desencarnaram com vícios de droga, e que o dano para o espírito que não tem o corpo é muito pior do que para o espírito encarnado. Eu não sei, foi um texto que você botou que eu não sei qual é, eu não me lembro. Não tive tempo ainda de ir no blog. Está tanta coisa para fazer, mas eu vou hoje, esse fim de semana eu vou atualizar o blog, tá bom? Mas você sabe qual é, né? Você sabe qual é esse texto, né? Que a gente estudou e eu queria ler de novo isso. Pode deixar, eu vou mandar para vocês. Eu vou botar lá no Tá blog. bom, Que tá bom, blog. Tem muita tá coisa bom. Pode deixar que eu vou. para todos, tá? Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Tchau, gente. Bom trabalho aí para todos vocês.